E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes, relevantes, que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, eu queria te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz aí o YouTube recomendar nosso conteúdo para outros usuários. E hoje nós vamos falar sobre a queda das criptomoedas. Por que a gente está vendo tanta queda, né? As altcoins principalmente estão recuando bastante agora que o Bitcoin perdeu 64 mil dólares e chegou próximo aos 63 nas últimas 24 horas. Além do mais, os mineradores continuam vendendo muito Bitcoin nesse exato momento, o que também está fazendo o preço cair mais. A BNB, a BNB Chain, a criptomoeda da Binance, ativou uma nova atualização que promete beneficiar vários usuários. E por último, o Javier Milei, presidente da Argentina, ele deu a bênção para o Bitcoin ser uma moeda dentro do país. E isso pode trazer uma adoção em massa também. Então não esquece de deixar o like para a gente passar em tudo isso, verificar a sua inscrição aqui no canal. E a gente está tendo um dia de queda, O Bitcoin que chegou próximo aos 63 mil dólares, deu uma respirada, deu uma leve subida, mas ainda está aqui nos 64.176 dólares, queda de 1,37% e levando a maior parte das criptomoedas à queda, O Ethereum está quase no 0 a 0, próximo aos 3.500 dólares. Poucas criptomoedas estão subindo, e as que estão subindo é bem pouquinho, TRX subindo 1%, Doge 0,5%, PEP 2,42%. Essa FLZ que deu uma disparada, mas ainda assim é fora da curva, A maior parte delas acompanha o desempenho negativo do Bitcoin. E existe um motivo para isso tudo, A bolsa de valores está puxando as criptomoedas para baixo. O S&P 500, a Nasdaq estavam em máximas históricas, mas as criptomoedas não estavam com tanta força assim. E quando a Nasdaq e o S&P 500 resolveram ter uma queda, e é queda pequena, queda de 0,25%, as criptomoedas tiveram uma queda ainda mais acentuada, o que reflete aí a correlação histórica entre o setor de cripto e o setor acionário. E provavelmente o que está fazendo o mercado cair são as Big Techs, as empresas de tecnologia gigantes como a Nvidia, Microsoft, Apple, que tiveram uma alta muito significativa nos últimos dias e agora estão passando por um movimento de queda. A Nvidia, por exemplo, nessa última semana, conseguiu se tornar a maior empresa do mundo, superando a própria Microsoft por conta do hype da inteligência artificial. E outra coisa é que nessa semana também foi divulgado os pedidos iniciais por seguro-desemprego lá dos Estados Unidos, que tiveram uma redução. Então tem menos pessoas que estão pedindo por seguro-desemprego ao longo dessa última semana, o que aponta que o mercado de trabalho continua forte, continua resiliente e possivelmente isso pode resultar em manutenção na taxa de juros, mantendo ela entre 5,25% e 5,5%. Além do mais, a gente está vendo uma pressão de venda muito forte pelo lado das gestoras. Com exceção do dia 12 de junho, que foi o dia da FONC, e o dia 19 de junho, que a gente não tem dados a respeito, desde o dia 10, então já fazem mais de 10 dias, a gente está vendo consecutivamente dias de venda. E são vendas muito fortes, pessoal? São vendas aqui acima da média. O que mostra pra gente, que as gestoras de ETF, ou melhor, os clientes das gestoras de ETF estão vendendo nesse exato momento. E não só eles, os mineradores de Bitcoin também estão fazendo uma baita pressão vendedora no mercado, despejando várias criptomoedas e chegando no seu nível mais baixo de reservas pelos últimos 3 anos. Quando comparado aos últimos 3 anos, os mineradores nunca tiveram tão pouco Bitcoin em caixa. Esse cenário foi revelado pela CryptoQuant numa pesquisa recente, onde supostamente os mineradores, devido ao halving, a escassez do Bitcoin que aconteceu há uns meses atrás, estão tendo que vender as suas reservas para compensar o fato de que eles não estão tendo lucro, Então, o preço ele está parado. Eles estão recebendo metade do que eles recebiam antes. Eles não estão conseguindo pagar as contas que tinham que pagar. Eles têm que vender o Bitcoin que eles têm em caixa. E geralmente eles vendem nas corretoras, no mercado balcão OTC, fazendo, com que o volume desse mercado balcão suba
e também que sua reserva consequentemente diminua. O que os dados da blockchain mostram, né, com base na carteira dos mineradores, é que as suas reservas estão em torno de 1,82 milhões de Bitcoin, sendo que iniciou o ano com 1,87 milhão. Eles já venderam cerca de 40 mil Bitcoins ao longo desses primeiros 5 meses, e 6 meses e meio mais ou menos, desde o começo do ano. Vale falar que essa venda começou a se intensificar de abril para cá, que foi quando o halving de fato começou a acontecer. Então, esse movimento de venda acaba pressionando os preços a caírem mais, né? Já estão caindo, a gente já está vendo o mercado tradicional dando uma corrigida, Big Techs caindo, ETFs vendendo e os próprios mineradores já aumentando a quantidade de oferta disponível no mercado, fazendo com que o preço caia ainda mais. Esses são os principais motivos que estão levando à queda nessa semana. Agora, a BNB, a criptomoeda da Binance, ela tem a sua própria rede, né? Ela é uma criptomoeda similar assim ao Ethereum, né? Possui uma rede ali com uma gama de aplicativos descentralizados, várias usabilidades e com isso ela é uma rede muito demandada. Então as taxas começaram a subir e a BNB Chain ativou o hard fork, a atualização para reduzir as taxas, fazendo com que ela fique ainda mais interessante para investimentos e para usabilidade. Então, o nome do seu hard fork, né, da sua atualização é a Haber, que introduziu a proposta de evolução BNB, que é o BEP. Tá? Então vai ser o BEP 336, que tem gente que chama de BIP também. Eu falo muito BIP, que é em inglês, é BIP. Mas enfim, cuja finalidade é otimizar o armazenamento e o processamento de dados na rede, baseado na atualização que o Ethereum fez há uns meses atrás, a gente comentou aqui no canal. Lembra? Para melhorar as soluções de segunda camada, utilizando, né, uma proposta chamada BLOP. Então, a BNB seguiu a mesma linha da Ethereum e ativou agora no dia 20 de julho essa atualização, esse hard fork, que promete reduzir 90% das taxas da blockchain, utilizando um conceito que simplifica o processo aí de verificação. Basicamente, esse BLOP, né, que é esse conceito, ele não vai fazer as transações serem verificadas individualmente dentro do bloco. Ela vai ser anexado dentro de um BLOP, então vai ser uma extensão do bloco, que é uma memória temporária. Depois que ela foi verificada, ela pode ser mandada, né, para fora da blockchain. Então isso faz com que o bloco fique mais leve e tendo mais leve, tendo menos informação, a taxa fica mais barata. A gente já viu de cara as Layer 2, como o OP-BNB, ter uma redução significativa na sua taxa, podendo ter transferências que custam 0,0001 dólar. Isso é frações de frações do centavo de dólar. Realmente, uma melhoria muito boa, ainda mais o BNB que recentemente atingiu as máximas históricas, né? E quando começar de fato a alta, e a gente vê cada vez mais a usabilidade do DeFi na prática, novas pessoas entrando para o mundo das criptomoedas, essas atualizações certamente farão a diferença. E o Javier Milei, o presidente libertário da Argentina, disse que o Bitcoin tem a bênção para ser uma moeda de curso legal na Argentina. Ele é libertário, né? Ele é a favor da liberdade econômica e recentemente em um evento no X, né, o antigo Twitter, ele publicou que o Bitcoin tem a bênção para ser a nova moeda local da Argentina, caso a população aceite utilizar ela. Ele não falou, né, nada sobre um plano de tornar o Bitcoin legal, como aconteceu em El Salvador, mas que ele vai fazer a Argentina permitir a competição de várias moedas. Se a população preferir utilizar o dólar, que utilize o dólar. Se preferir usar o Bitcoin, que utilize o Bitcoin. E ainda ressaltou, né, que a criptomoeda pode ser uma ferramenta para revitalizar não só a economia na Argentina, mas a economia global. Ele é a favor da livre competição das moedas. Vale falar, né, que ele já vem se alinhando com o histórico de defesa da indústria cripto desde antes da eleição. Inclusive, durante a sua campanha, ele sempre foi contra os bancos centrais, falando que eles são uma fraude e até falou que ameaçou, né, no caso, fechar o Banco Central caso ele fosse eleito. Ele ainda não fez isso. Além disso, ele promoveu o uso de criptomoedas justamente para desenvolver o poder financeiro do setor privado.
Ele não está focando tanto assim no Bitcoin, não implementou nenhuma política oficial relacionada ao Bitcoin, justamente porque o seu principal foco é conseguir contornar a crise de hiperinflação que vem acontecendo na Argentina. E de fato ele está conseguindo ter resultados impressionantes, inclusive o Brasil teve um desempenho inflacionário em 2024 pior que a Argentina, e a taxa de inflação mensal do país vem caindo pelo 5º mês consecutivo para menos de 5%. Galera, a gente estava falando de uma inflação anual de quase 300%, né? Isso aí é mais do que chegou um pico aqui de 25% em um mês, né? Então a gente viu uma redução aqui de 5 vezes na taxa de inflação da Argentina. Realmente é um resultado impressionante e certamente, né, o Bitcoin ele vem sendo utilizado dentro da Argentina como meio de troca, como moeda aí relevante, né, que as pessoas estão buscando utilizar e ter mais Bitcoin para se proteger da inflação. E reconhecendo isso, ainda mais com todo o canal aberto que o Javier Milei tem com o Nayib Bukele de El Salvador, pode ser, né, que a população tenha uma maior aceitação da criptomoeda. Galera, Bitcoin nesse exato momento, queda livre praticamente, tá? Mas vale falar que ele ainda está dentro da nossa estratégia, tá? O Bitcoin ele ainda segue dentro da nossa região verde, né? Uma região de potencial acumulação, que é a região que eu vejo até os 63 mil dólares. Ah, Arthur, por que o 63? 63 ainda tem suporte, ainda tem topos prévios e é aonde a gente está vendo a maior quantidade de ordens dentro das corretoras, tá? Abaixo do 63 a gente não tem tanto interesse comprador. Então, se a gente chegar no 63 e segurar, provavelmente a gente vai fazer um fundo. Agora, se a gente perder o 63, a probabilidade da gente ter quedas mais intensas é maior, porque a gente tem menos ordens compradoras. Por isso que a minha estratégia nesse exato momento é me expor gradativamente dentro dessa zona. Eu fiz uma compra no 65 e estou com uma próxima que é os 63.200 dólares, justamente porque se pegar essas minhas compras e subir, ótimo, né? Eu estou posicionado, eu estou com um preço médio aí em algum lugar dentro desse retângulo verde e vou aproveitar esse eventual repique para fazer parciais, garantir dinheiro e zerar o meu risco. Mas eu não quero gastar tudo que eu tenho, eu não quero comprar tudo que eu tenho de Bitcoin nessa zona verde, porque essa correção pode continuar. Afinal de contas, tudo isso aqui é uma correção no gráfico semanal que demora semanas para acontecer, tá? A gente está apenas na segunda semana de queda, pode demorar 3, 4 semanas, pode ser só 2 semanas, ele começa a subir. Não tem como saber. Por isso que eu não vou comprar tudo que tem de Bitcoin nessa região verde. Se perder essa região verde, aí eu já vou aguardar quedas um pouco mais intensas, caso o mercado fique mais estressado, para eu eventualmente pegar novamente esse repique. Então, se perder a região verde, aí eu já vou querer comprar Bitcoin lá próximo aos 60, lá próximo aos 57, 56, justamente para baixar ainda mais o meu preço médio, porque certa hora o repique vai acontecer e quando ele acontecer, eu quero estar posicionado para aproveitar o meu lucro da melhor forma possível. E a melhor forma que você consegue aprender estratégias e também tá aproveitando o seu lucro é no evento que eu vou fazer 100% gratuito lá no meu canal de investimentos pessoal, o Imersão Fortuna Digital, que vai acontecer no dia 1º de julho às 20 horas. Ele é de graça para quem tiver online. Se você tiver online lá comigo, você não vai pagar absolutamente nada e eu vou te dar uma aula que vai falar sobre a forma mais lucrativa de estar se investindo nas criptomoedas. Então, para você se inscrever, é só estar escaneando esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo na minha tela ou então entrando no site cripto.com/fortuna digital. E quem tiver ao vivo, eu ainda vou dar de presente um e-book com 10 gemas de inteligência artificial e de RWA que eu tô de olho comprando nesse exato momento e que tem um excelente potencial de valorização aí para os próximos meses. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever na Fortuna Digital, deixar aquele like, verificar aqui se você está seguindo o nosso canal, seguir a gente nas redes sociais também. Eu vou ficando por aqui. Tenham um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!